Olá, amigas! Meu nome é Vanessa Castro e nós estamos continuando então a leitura do livro Oração Fervente de Priscila Shirer. Hoje nós vamos começar com a estratégia de número 8, suas pressões, recuperar a paz, o descanso e o contentamento. Vamos começar então? Se eu fosse o seu inimigo, eu faria tudo parecer urgente e faria você achar que tudo depende de você. Eu atolaria sua agenda com tantas expectativas que você não saberia a diferença entre o que é importante e o que não é. Correndo para lá e para cá e sentindo-se culpada por dizer não, tentando controlar tudo, mas na verdade sendo controlada por isso tudo. Se eu pudesse mantê-la ocupada o suficiente, você estaria muito sobrecarregada para sequer perceber quanto trabalho você está, na verdade, me poupando. Pressão. Pressão para manter-se. Pressão para continuar. Pressão para ficar à frente, para manter-se à tona, para permanecer útil. Pressão para fazer por outros o que eles talvez devessem fazer por si mesmos. Pressão para planejar a sua aposentadoria, pressão para perder peso e ficar com uma aparência jovem, pressão para assumir outro projeto ministerial na igreja, pressão para sempre ser aquela de quem todos podem esperar um sim. Pressão para empurrar uma outra atividade para os seus filhos na agenda, pressão para fazer um trabalho melhor e manter um diário, organizar sua despensa e armários, fazer as suas compras de Natal com antecedência. E depois, postar os seus pensamentos inteligentes e fotos cuidadosamente tiradas no Instagram quando tiver terminado. Pressão para se ter um certo desempenho, ver de uma determinada maneira, vestir-se de uma certa forma, interessar-se por certas coisas, ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a filha perfeita, a amiga perfeita, a funcionária perfeita, a anfitriã perfeita, a imagem perfeita de todo mundo espera que você seja. E a pressão de não ser a primeira pessoa a entregar os pontos, sob a pressão. Por certo, há um nível de pressão que é necessário para nos impedir de nos acomodarmos na preguiça e na autoabsorção. A vida sem qualquer tipo de pressão não seria o melhor para nós, mas uma vida com tanta pressão assim, um ritmo interminável, uma agenda que nunca permite tempo para descansar ou relaxar, ou até mesmo, talvez, desfrutar a presença das pessoas com quem estamos tão ocupados? Pressão das exigências irrealistas que assumimos devido ao nosso perfeccionismo, obsessão, controle, manutenção das aparências? Pressão das exigências absurdas que os outros colocam sobre nós? Pressão que nos faz sentir que podemos estar erradas, ou que somos egoístas, ou que temos um coração de pedra, ou que somos arrogantes ao impor margens e limites à nossa agenda de modo a realmente podermos ter tempo suficiente para ser obedientes ao que o Senhor nos chamou para fazer? Tenho observado alguns pontos de semelhança entre essas pressões, e cada uma delas leva de volta a uma fonte comum. Leva de volta a alguém que, como de costume, está tentando roubar-lhe os ingredientes mais comuns de uma vida frutífera, uma vida com verdadeiro significado eterno, a vida que Deus criou para viver. Em primeiro lugar, considere isto. Já notou como muitas das pressões em sua vida se assemelham à escravidão? Como se você estivesse sendo arrastada para lá e para cá, dia após dia. Faça isso, vá ali, agora volte aqui, faça de novo. Escravos não descansam. Escravos apenas trabalham. Eles não controlam a agenda do dia os controla. Essa é a dinâmica normal esperada, e é o que os outros esperam deles também. A intenção do inimigo é sempre de escravizá-la. É claro que a sua habilidade principal é mantê-la atolada em todos os pecados pelos quais Cristo já morreu para libertá-la. Mas quando isso não funciona, quando você o derrota no momento da tentação, ele ainda não extinguiu seu estoque de ideias, porque ele realmente não está inclinado a limitar as suas tentações a coisas ruins, ele pode escravizá-las com coisas boas também. Seu trabalho, seu ministério, até mesmo com seu passatempo relaxante.
Nada é tão saudável e vivificante que ele não possa transformar em um capataz cruel que lhe dita o que fazer e controla a sua vida. Quando Deus libertou os israelitas antigos de 400 anos de escravidão no Egito, a escravidão era tudo o que eles conheciam. Durante toda a noite, durante todo o dia, só trabalho, nenhum intervalo para relaxar. Os ritmos e exigências da escravidão haviam sido interiorizados neles desde o nascimento. O que quer que seus opressores dissessem, eles faziam. Recusar não era uma escolha, dizer não não era uma opção. Tenho certeza de que eles não gostavam, mas o que eles podiam fazer sobre isso? Até que o Senhor enviou Moisés e as 10 poderosas pragas e os livrou das garras de ferro de Faraó. Israel estava livre, eles já não eram povo escravo. Mas ser declaradamente livre não tira automaticamente a mentalidade de escravo do coração e da mente de uma pessoa, não é? Deus sabia que seria necessário readaptar radicalmente as suas perspectivas a fim de levá-los a pensar como as pessoas que não eram mais escravas. Entra então o Sabate. Pense por um segundo como a introdução do sábado entre os 10 mandamentos deve ter atingido as pessoas que ouviram pela primeira vez o anúncio: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Êxodo capítulo 20, versículo 9 e 10. Não trabalhar? Essas pessoas nunca tinham ouvido essas palavras antes, nunca tiveram essa alternativa. A ideia por trás dessa palavra hebraica, Shabat, cessar, parar, pausar, era um conceito totalmente estranho. Todo o seu histórico de treinamento foi construído com base nos comandos continue, não pare, trabalhe, descanse, cumpra, não desobedeça e não perca o ritmo. Você imaginaria que a perspectiva de ter permissão e não receber ordens para fazer pausas regulares em sua semana de trabalho pareceria incrível, um alívio, uma liberdade, certo? Pense de novo. Eles se rebelaram contra o seu 7º dia de descanso e foram trabalhar assim mesmo. Você pode conferir isso em Êxodo capítulo 16, versículo 27 ao 30. Porque esse conceito de parar, descansar, encerrar, afastar-se, sair, respirar fundo, os comandos bíblicos do Shabat, por que era tão difícil para eles? Mesma razão pela qual é tão difícil para nós, porque em alguma medida nós somos escravas, assim como eles eram. Até mesmo deliberadamente pensar em escolher um ritmo de descanso e limitar a nossa agenda de atividades parece algo fora de questão, porque isso recai sobre pessoas que ainda abrigam um pensamento de escravo, pessoas que foram treinadas por muitos anos para não dizerem não. Pessoas que são servas inconscientes de suas agendas, pessoas cujos impulsos próprios, em conjunto com a cultura do a 100 por hora, onde estão imersas, sentem que não têm permissão para sair da linha, para pular fora do carrossel, para decidir por si mesmas que é hora de fechar a loja e ir para casa. Isso é um papo de escravo, ouviu? Eu não posso simplesmente não. Será que eu posso? Não, você não pode. Não se você for um escravo, mas você pode se você for livre. E adivinhe, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz isso. Já chega, não apenas nas nossas agendas, mas em todas as áreas de nossas vidas. Então poderemos confiar na liberdade que nos ajuda a começar de novo de manhã, com os nossos espíritos descansados, alertas e renovados. Aproveite então para descansar um pouquinho, mas é só um pouquinho, hein? Porque eu volto amanhã com o próximo áudio e a continuação dessa estratégia. Fica com Deus e um grande abraço.